um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? A tarde, mês de maio, um mês muito gostoso, uns dias lindos, né? Hoje, então, foi um dia maravilhoso. Eu estou aqui com um grande amigo que já esteve aqui umas 2 vezes e está voltando para falar das novidades da viagem que ele fez. Vocês vão ver e quem vai falando sou eu. É o Caio Cabral. Caio, boa tarde, Caio. Boa tarde, Mali. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Pois é. São artes visuais, né? Você trabalho com artes visuais, que é a parte de fotografia, né? Que fiz algumas exposições, já vim aqui em programas anteriores falar sobre isso. É. E estamos galgando novas conquistas. Pois é, você esteve... Primeiro você foi premiado em Paris, né? Isso. E agora foi premiado em Londres. A sequência fui premiado em Paris, depois eu ganhei o Hércules Florença na Itália, e agora no início desse mês, dia 5, eu fui premiado em Londres, pelo prêmio da Sony. Que maravilha! Ele é um certificado que eu não pude trazê-lo hoje porque ele está no moldureiro no Rio, que eu levei para moldurar. Ah, que pena. Mas outro dia você volta aqui. Não, e como foi lá em Londres? Foi bem legal. A gente fez uma agenda de 2 dias, né, de preparo, porque tem todo um pré-lançamento do evento, a gente participou do pré-lançamento e da noite do evento. A minha categoria foi a penúltima a ser anunciada. Ah, é? O evento começou por volta das 8 horas pelo horário de Londres. Aqui era de tarde ainda, porque a gente é o horário atrasado de Londres. Só que eu fui a penúltima categoria anunciada e foi uma enorme surpresa, porque eu fui sem nenhuma expectativa de ganhar um prêmio de tamanha relevância internacional, né? É. Então foi uma grata surpresa para mim e levar o nome de Friburgo para fora mais uma vez, né? É, claro, né? Levar o nome de Friburgo, né? Levar o nome do Brasil, claro, do nosso estado e da nossa cidade, né? Sim. Que logo pergunta de onde é, né? É um prazer muito grande. Que coisa boa. E muitos participantes? Sim, tivemos... É por categoria, né, a premiação. Pois é. Tivemos mais de 100 participantes. É mesmo? No prêmio. Cada categoria são 5 finalistas, né? E tem uma seleção para você chegar na final, uma seleção bem qualificada, bem selecionada mesmo, assim, a dedo. E foram ao total, acho que mais de 15 categorias. E do Brasil, só você? Do Brasil, eu e mais um, só que não na mesma categoria. Eu sou o mais jovem brasileiro a ter ganhado esse prêmio. Ah, é? Sim. Que beleza. Antes tinha sido um com 33 anos. Que coisa boa. E fazia, um outro dado importante, fazia 10 anos que o Brasil não ganhava esse prêmio. Que nenhum brasileiro ganhava esse prêmio. E não vai ter nada aqui em Friburgo, não? Aqui em Friburgo de exposição agora não. É uma exposição que agora eu inaugurei aquela no Nossa Hora das Duas, né? Eu vou encerrá-la, que se chama Mundos em Focos. Eu vou encerrá-la em Copacabana, tudo indica agora no 2º semestre. E eu já encabeço um novo projeto, porque essa Mundos em Focos já rodou alguns países, algumas cidades, então já foi premiado, então a gente já está encerrando e encabeçando um novo projeto para o ano que vem, que vai ser um mega projeto até maior do que esse.
Porque no dia 5 de novembro é o dia da cultura. Sim, sim. Você não pretende fazer nada aqui? Aqui não. Agora o segundo semestre a gente vai dedicar todo no planejamento do primeiro projeto que a gente vai lançar no primeiro semestre do ano que vem. O que você recebeu lá foi um diploma. Isso. E você não pode expor aqui no dia 5 de novembro? Mas aí a gente precisa de uma organização em parceria com a prefeitura. Que é o Dia da Cultura. Isso. E foi instituído o Dia Marli Pinel. Sim, eu vi. Dia 5 eu acompanhei. de novembro. Quem sabe? Que nós estamos tentando preparar uma programação boa para o dia 5 de novembro. Para mim vai ser um prazer eu poder conseguir expor de repente até alguns quadros também. Exato. Porque os quadros já estão prontos. Vamos pensar nisso? Para mim vai ser um enorme prazer. Os quadros já estão prontos, já estão porque eu moldurados. acho que a gente tem que pensar em alguma coisa de cultura, não é isso? Sim, vai ser bem legal porque é um projeto internacional, né? Então vai ser bem bacana. Então, põe já isso na sua cabeça e na sua agenda e vamos bolar isso, que a gente tem que apresentar alguma coisa, né? E uma coisa importante, né? Que é internacional. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre o próximo projeto, porque eu acho que vai ser um projeto muito, muito grande, muito bacana, tanto para Friburgo quanto para o Brasil. É mais um projeto internacional e esse até com mais visibilidade. Eu cheguei, deve ter uma semana e meia que eu cheguei da Itália, que eu tive a oportunidade de acompanhar a escolha do novo Papa. E nessa viagem eu fui com um projeto de fotografia, que foi fotografar as igrejas históricas de Roma. E com isso eu fiz todo o estudo histórico da cidade de Roma, descobri que Roma tem mais de 700 igrejas, a cidade de Roma. Fotografei ao todo de 27 igrejas em Roma, principalmente a parte interna, porque Roma tem muito do barroco, da arte barroca. E aqui no Brasil a gente também tem muito essa cultura em algumas igrejas históricas do centro do Rio, de Ouro Preto e Minas. Então, a partir desse processo, eu pensei em fazer um projeto intitulado Fé e Arquitetura, o encontro entre o sagrado e o belo, que vai dar origem a um livro bilíngue, em italiano e em português, que vai ser lançado em março do ano que vem no Castelo de San Angelo, um dos patrimônios tombados pelo Patrimônio Internacional da Unesco. E o lançamento vai ser lá, a pedido da Giorgia Meloni, que é a primeira ministra da Itália. A gente conseguiu esse feito para lançar em março de 2026 o livro. E também lançaremos aqui em Friburgo e no Rio de Janeiro, em Ipanema, na Livraria da Travessa. Então a gente está na fase a gente terminou a estruturação do projeto. Foi um projeto de em torno de 10 páginas, um projeto muito bem estruturado, com todos os cronogramas. E agora a gente está na fase de execução do projeto. A gente está captando, aqui, principalmente aqui de Friburgo, porque são pessoas ligadas a Friburgo que estão cabeçando o projeto. Então a gente está capitaneando recursos e patrocinadores, principalmente os empresários friburguenses para isso. Quem está encabeçando junto com esse projeto é a Caterine Beltrão, do Instituto Edith Blanc, que você conhece muito bem, né? Dispensa apresentações. E junto com ela fez um microconto quando eu estava num hotel em Roma. Um microconto belíssimo sobre uma foto que eu tinha tirado na hora que o Papa foi escolhido, da chaminé branca. E a partir desse microconto surgiu a ideia de eu reunir 4 autoras de microcontos aqui em Friburgo. Para cada foto que eu registrei, eu já selecionei todas, ao todo vão ser 35 fotos. Essas 4 pessoas vão ser divididas igualmente entre elas e elas vão fazer um microconto para cada foto. Então, um livro de literatura e um livro, sobretudo, de arte. Então, a gente conseguiu unir esses 2 projetos. Caterine é autora best-seller da Amazon, publicou mais de 5 livros já aqui em Friburgo, foi selecionada aqui agora, há pouco tempo, para um grande projeto de contos e poesias, que vai ser lançado um outro livro agora no segundo semestre. Então, a gente conseguiu reunir 4 autoras de microconto, que vão estar presentes no projeto. A introdução do livro foi feita por mim, eu que fiz 3 páginas de introdução do prólogo, que eu falo um pouco dessa vivência, de como surgiu um projeto. É um conto que eu fiz, intitulando como surgiu todo esse projeto do livro. Foi um projeto muito bonito, muito assim, filosófico e poético, que está a abertura do livro, porque conta um pouco da minha vivência com o sagrado lá em Roma. Então, é um projeto belíssimo que a gente está lançando. Vai ser um livro de capa dura, porque é um livro de arte. Vai ser um livro todo com diagramação, com tradução para o italiano. A gente já está vendo um tradutor aqui de Friburgo, porque a gente quer dar esse valor para a arte, para a cultura friburguense.
que é o que tudo indica vai surgir do Instituto da Casa Cultura e da Itália, que fica ali no Gilles, no restaurante Gilles. Ali a gente tem um centro cultural italiano aqui em Friburgo, que fornece até cursos de italiano. Então a gente conseguiu, a partir desse projeto, talvez não, com certeza é um projeto mais ambicioso que a gente teve até hoje, porque é um projeto que a gente vai contar com parcerias internacionais e principalmente parcerias daqui de Friburgo. Ao todo vão ser, de princípio, vão ser impressos 1000 exemplares de edição limitada. Então a primeira edição vai ser limitadíssima, e esse é o intuito, porque com certeza vai haver uma segunda edição, porque como é um livro que vai rodar bastante cidade, a gente pretende vender um número relevante, e a gente vai ter segunda edição, mas a gente já deixa um aviso aqui para quem puder comprar na primeira edição, porque a primeira edição tem sempre um valor simbólico mais importante, mais ressaltado dentro da literatura. Então é um grande projeto que eu estou muito animado de fazer. Eu e a Caterina elaboramos esse projeto com a minha autoria, mas com a parceria dela e do Instituto. Amanhã eu tenho uma reunião, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, para poder apresentar esse projeto. Esse projeto foi aprovado na Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, e a gente vai ter a parceria da ABL junto a esse projeto. E ao que tudo indica também, em março do ano que vem, além da Livraria da Travessa, que a gente está pensando em lançar lá no Rio, a gente vai ter o apoio de lançamento na ABL. Então vai ser um dos maiores projetos, eu ouso dizer que vai ser um dos maiores projetos de arte e de fotografia que Nova Friburgo já teve. Eu acho que Friburgo merece muito isso. E mais do que isso, eu acho que a cultura brasileira, num tempo que a gente vem passando por tanta dificuldade, porque fazer arte no Brasil é muito difícil, Poxa. eu acho que Friburgo, o estado do Rio de Janeiro, o país merece muito isso, esse reconhecimento. Eu acho que, mais uma vez, eu ressalto muito isso, é um reconhecimento de Friburgo internacional, que são poucas pessoas que conseguem levar. Porque aqui é muito difícil para isso, Sim, parece exatamente. que eles não entendem, não sei. Em paralelo a isso, eu gostaria até de fazer um apelo, porque ontem eu tive presente no Rio de Janeiro, no último dia 20 de maio, que foi para o lançamento do projeto Lidera Rio. Para quem não sabe, eu sou graduando em Gestão Pública pelo UFRJ, participo atualmente da Administração Pública. Terminei agora recentemente o meu curso de italiano, então, além disso, eu falo 4 idiomas, eu falo inglês, espanhol, francês e italiano. Além disso, fiz música no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e agora fui convidado para ser sócio honorário do Real Gabinete Português de Leitura, que vem a ser uma das bibliotecas mais famosas e mais renomadas do mundo, que fica no centro do Rio, e a gente precisa levantar a bola da literatura, da arte como um todo. Então, um convite que eu já faço agora, como sócio honorário, para quem puder visitar o Real Gabinete Português de Leitura. E ontem, na Câmara Municipal, eu estive discutindo um grande projeto de lei lá do Rio de Janeiro, que se chama Lidera Rio. O Lidera Rio é um projeto voltado para a administração pública, para a formação de novos líderes políticos e líderes jovens. É um projeto que vai de 18 a 30 anos. A gente teve 250 inscritos e só 30 selecionados. E eu tive a honra de ser selecionado em primeiro lugar para o projeto. E eu comecei ontem esse projeto. É um projeto que vai abranger esfera municipal, estadual e federal. Então, a esfera municipal, quem está tomando conta desse projeto é o vereador Flávio Vale, lá do Rio. Em esfera estadual, quem está tomando conta desse projeto é o deputado Luiz Paulo, e em esfera federal, o deputado Pedro Paulo. Então, eu estou totalmente imerso nesse contexto, né, de poder trazer uma política pública melhor, não só para o Rio de Janeiro, mas para o estado e para a cidade de Nova Friburgo. Então, a gente está coletando dados e a gente tem que apresentar um projeto de lei para o término desse projeto. E o projeto de lei, a cidade que eu escolhi para o projeto de lei foi literalmente Nova Friburgo. Eu vou fazer um estudo sobre cultura imersiva na cidade e todo o histórico de como a gente pode melhorar a cultura e a arte na cidade. Então, um projeto que eu comecei ontem, tenho muito orgulho disso, buscar melhorias para a população fluminense é sempre gratificante para mim. E é um projeto que até junho a gente vai trabalhar só no municipal, só com a Câmara de Vereadores. Até julho a gente vai trabalhar no estadual. E em agosto eu vou passar 15 dias em Brasília para poder estudar esse projeto melhor. Então eu toco muito nessa tecla, que é muito importante. Hoje em dia os jovens não ligam muito para a política. Eu acho que política... E não ligam para muitas coisas, mas a política hoje em dia está sendo muito taxativa. E realmente
tem ficado um negócio meio desgastante. Está muito marginalizado. Exatamente. Só que eu acho que a política permeia o mundo. Sem política a gente não é nada. E eu acho que a formação desses jovens é muito importante. A gente criar, sobretudo, políticos qualificados para poder sentar numa cadeira de vereador, para poder sentar numa cadeira de deputado, para poder ocupar uma cadeira de senador e para poder ocupar uma cadeira de, quem sabe, de um presidente da República. Claro. E não só isso, a gente tem as esferas, as instâncias dentro do processo. A gente tem secretários, a gente tem pessoas que fazem análise de licitações. Então, tudo isso é importante, a gente ter uma administração pública brasileira qualificada. Então, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que é muito importante a valorização de políticos bem formados no Brasil. Eu acho que hoje falta muito isso. Então, exatamente, bem formados. Eu acho que projetos como esse agrega muito na política brasileira e é um dos poucos projetos que eu vi até hoje. Eu acompanho política há 12 anos. Eu comecei a acompanhar a política com 8 anos de idade. E até hoje eu acho que é o único projeto que eu vi com informação integral de jovens líderes na política do estado do Rio de Janeiro. Tanto é que é o primeiro projeto voltado para isso. A gente vai ser a primeira turma formada de jovens líderes do Rio de Janeiro. E eu acho que isso é muito fundamental e de importância a gente qualificar cada vez mais os jovens. E os jovens têm que fazer parte da política. Acho que tem que ter uma formação, você não acha? Exatamente. A gente tem que ter um futuro da política. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais a política envelhecendo. E qual vai ser o futuro da política do nosso país? Eu acho que esse é um pensamento que a gente tem que ter atual e de preocupação. E não só isso, a formação de políticos qualificados para poder enfrentar os verdadeiros problemas que a gente tem na população brasileira, na população do estado do Rio de Janeiro e na população de cada cidade que se integra. Eu acho que esse é o principal recado, junto com a arte, que eu busco trabalhar, junto com o Instituto IAB, da qual eu sou gestor de projetos e presidente, junto com o Conselho de Jovens Empresários aqui em Friburgo, da Cianf, que eu também faço parte. Eu acho que a política permeia isso tudo. E eu acho que está faltando muita qualificação política, a qualificação boa que a gente fala. Não é aquela qualificação que chega, uma pessoa que chega engenheiro e vai ser presidente do Brasil. Nada contra a engenharia. Eu acho que falta entendedores de administração pública. Exatamente. Hoje no Brasil. Então eu faço um apelo para os jovens poderem buscar a qualificação política. Eu acho que, e a sociedade no geral. Eu acho que a sociedade tem que saber de política. A sociedade tem que se integrar. E se integrar não no superficial. A gente tem que ter um estudo, mesmo que seja mínimo, para a gente poder, até ano que vem a gente tem novas eleições aí, a gente precisa entender em quem a gente está votando. Para a gente depois não se arrepender e o voto não ser desperdiçado. E outra coisa, tem que começar desde o vereador. Exatamente. Tem que começar, a política pública começa desde a associação de moradores do seu bairro. Isso já é política pública. A gente começa no micro, para depois ir para o macro. Exato. Então, eu acho que a política pública a gente começa pelo interesse da vida pública. E interesse não só de você ser um político ou se formar e seguir isso, mas o interesse como cidadão, como pessoa física. Eu acho que isso o Brasil deixa muito a desejar hoje. Quantas pessoas que eu vejo, eu vou ser candidato, que eu quero dar um jeito na minha vida. Não é por aí. Tem que dar um jeito no município dele, na cidade dele. O grande cerne da política pública hoje são políticos públicos que querem chegar para poder formar a sua vida na política pública e a sua vida financeira. O cerne da política pública não é essa. Eu acho que política pública a gente tem que olhar, você tem que fazer porque você gosta, primeiramente, e você tem que fazer porque você quer melhorar a vida da população. Eu acho que o cerne, a questão principal da política pública se perdeu muito nos últimos anos no Brasil. A gente não vê a melhoria da população. A gente vê políticos que querem se promover dentro da administração pública. E a gente viu muito isso nas eleições em São Paulo, anteriormente. Eu não vou citar o candidato, até porque não faz parte da minha ética e do meu perfil, mas candidatos que vieram para showman na política, para se promover, e não para apresentar propostas que vão melhorar a vida da população. Eu acho que falta muito. O Brasil, não só o estado do Rio, não só Friburgo, mas o país hoje carece muito de pessoas formadas, pessoas, administradores políticos, gestores públicos com formações qualificadas e de mais consciências de políticas sociais da população. Eu acho que quando a gente atinge essas duas doenças que o Brasil, vamos denominar doenças que o Brasil enfrenta atualmente, a gente consegue dar um avanço político grande que o Brasil merece. Então, eu acho que hoje, para o ano que vem, a gente tem muito
a ser estudado. E eu acho que a população tem que começar, já estamos atrasados, a população tem que começar desde já a discutir política pública. Eu acho que de política pública não se discute só no período de eleição. Política é todo dia. Eu acho que também, meu Deus, aquele ano teve um ano que teve não sei quantos candidatos a prefeito, gente. Não, isso não agrega em nada Foi a Friburgo, absurdo. porque eu acho que isso divide os votos. Então a cidade elege, por exemplo, um político com 10 mil, 15 mil votos, porque a gente tem muito candidato, e o número de eleitores da população friburguense gira em torno de 140, 150 mil. Então isso distribui muitos votos. Eu acho que falta a gente fazer alianças com políticos devidamente qualificados. Não digo isso em Friburgo, digo isso em esfera nacional. Eu acho que hoje, eu bato muito nessa tecla, a formação política do país hoje é muito precária, é muito deficitária. Eu acho que a gente, é o que você falou, a gente tem uma pessoa do bairro, nada contra, mas uma pessoa do bairro que não tem preparação nenhuma para ser administrador público, porque gestor público, eu brinco que gestor público é uma das profissões mais difíceis de ser, porque você tem que ser tudo. Você tem que entender de direito, você tem que entender de saúde, você tem que entender de educação, você tem que entender de cultura, você tem que entender de turismo, você tem que estar sempre se atualizando. E você está estudando todo dia, porque tudo muda o tempo inteiro no mundo, né? O mundo está em constante transformação. Então a gente está sempre se atualizando. Então gestor público não é para qualquer um. Não é só você, o vereador chegou ali, pegou o fulano que está doente e levou no hospital, não é só exatamente, isso não, política gente. pública não é Tudo isso. bem, eu acho isso muito válido, mas não é só válido. isso. Agora, a política pública vai muito além disso. Vai Vai de muito você além. cuidar da população com o carinho que a população merece. Vai de você cuidar da educação, da saúde, é fundamental. da cultura da cidade, do turismo, da geração de empregos de uma cidade. A política abarca uma gama muito diversa. Eu acho que quem se forma em administração pública, em gestão pública, eu acho que tem essa oportunidade de ter um olhar diverso e de poder conhecer muito a população no seu interior. Quem se forma em administração pública tem muito essa oportunidade. E eu acho que esse é o grande apelo. A gente conhecer a população. A gente, quando a gente vai fazer campanha, e no dia a dia, né, nem só em campanha política, a gente tem que sair da nossa bolha. A gente tem que conhecer o nosso bairro, mas a gente tem que, sobretudo, olhar para a população mais carente. A gente tem que estar onde a política pública não chega. É lá que a gente tem que estar olhando. Eu acho que isso é o que carece hoje no Brasil. Os grandes políticos não saem da bolha dele. Entendeu? A gente tem que fazer política pública no geral para quem mais precisa. Tem que sair da zona de conforto e exatamente, não é? Exatamente. É assim. E quer dizer que então você está pretendendo fazer esse projeto que você falou? Isso, esse projeto a gente já começou na Câmara, é um projeto encabeçado pelo Flávio Vale, pelo Pedro Paulo, pelo Luiz Paulo, começou no dia 20 de maio na Prefeitura do Rio, vai durar 3 meses, é o primeiro programa deles, é a primeira turma que vai se formar no projeto. É um projeto bacanérrimo, a gente vai acompanhar as 3 esferas de poder, a gente vai poder visitar centros de operações do Rio, que vem a ser o 2º melhor centro de operações da América Latina. Olha a importância disso, porque a gente vai poder, a partir disso, aprimorar políticas públicas que não deram certo na cidade. Então a gente já começa se formando, trabalhando na prática. A gente não fica só na teoria, a gente já começa colocando a mão na massa. E esse é outro grande problema que a gente tem hoje, a gente fica muito na teoria, mas e na prática? Como que a gente aplica essas políticas públicas? Você tem pretensão de ser candidato? Não sei, eu penso muito sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar na administração pública. Eu acho que daqui uns anos eu pretendo. Eu pretendo sim. É porque você fala muito na política. Eu acho que eu tenho pretensão, mas das melhores das intenções. Eu não tenho estando bem informado, eu acho, né? Exatamente. Eu não tenho aquela pretensão de chegar... E claro, quando a gente é eleito, a nossa vida é a política, então a gente tem que sobreviver da política. Infelizmente, nós dependemos dela. Exatamente, mas o meu objetivo não é me engrandecer na política, ficar rico na política, eu acho que isso não. Eu acho que o meu objetivo é literalmente melhorar a vida da população e a vida das pessoas que eu puder alcançar, que eu puder atingir. Então eu acho que esse é o meu principal caminho. E daqui a uns anos eu tenho sim pretensão, de repente, de me lançar a algum cargo. Primeiramente para vereador, né? Porque eu acho que é o primeiro passo da esfera pública. Eu acho que tem que começar como vereador. Exatamente. E depois então ele vai depois a gente vai crescendo. galgando, né, os degraus. Exato. É isso aí, você está bem intencionada.
É sempre um prazer, adoro trabalhar política pública. E como é que está você na faculdade? Que você está tendo tempo? Esse projeto é um projeto em paralelo com a faculdade. Ah, é? É um projeto que a gente faz junto com a faculdade. Porque a faculdade está toda interligada. É a administração pública, é a gestão pública na prática. Faculdade a gente aprende teoria. E esse é um projeto que a faculdade também direciona na prática. Tem a ver com a sua faculdade. Exatamente. Tem todo o cerne da formação. Você está fazendo o quê? Gestão pública na UFRJ. Então tem tudo a ver, é tudo um ecossistema que a gente juntou e conseguiu fazer muito bem feito. Então é um projeto que eu estou muito feliz de estar participando. Que bom. E do Rotary, você está conseguindo? Essa semana não vai ter porque tem conferência distrital em Guarapari, mas agora a próxima reunião do Rotary é dia 29, né? Em Guarapari nem vai dar para mim. E agora eu também não consegui ir por questão de agenda. Agora com isso também, agora tem um assessor, né? Para poder dar conta dessa vida turbulenta que eu estou tendo. Nossa! E com isso, em julho, troco o presidente, eu fui convidado também para ser diretor de imagem pública do Rotary. Então é mais uma função que eu venho ocupar, você falou. que eu já sou. Dentro de algumas funções eu já sou. Sou graduando em gestão pública, sou gestor de novos projetos, vice-presidente 3 do Instituto Edith Blanc, sou membro do Conselho de Jovens Empresários aqui em Friburgo, sou sócio honorário do Real Gabinete Português de Leitura no Rio, trabalho com políticas públicas no Rio, sou presidente da ONG da Rocinha e agora sou diretor de imagem pública do Rotary. Então é muita coisa para você conciliar. Daqui, né? Do Rotary do Clube de Nova Friburgo. Você é do Rotary Nova Friburgo. Isso, sou do Nova Friburgo, Rotary Clube de Nova Friburgo. Sou do Imperador. Exato. Mas vem cá, e aí você... Agora a eleição vai ser em julho, né? Isso. O próximo presidente do Rotary Clube de Nova Friburgo vai ser Eduardo Gaiotto. Sim. Eu sei, eu conheci. Aí a posse está prevista para ser dia 5 de julho no Nova Friburgo Country Club. São todos agora juntos, com né? isso também, agora é a área de lazer, né, que eu estou dizendo. Junto, em paralelo com isso, agora eu entrei para fazer parte da equipe do bolão do Nova Friburgo Country Club. Para poder... Eu sempre gostei muito, né? Só que Você tem que arranjar um sócio. Agora eu entrei para fazer parte do bolão da equipe do Nova Friburgo Country Club. Estou muito feliz lá. Tem Nilcinho, Sueli, né, que você conhece muito bem. Muito, meus amigos. Diretor do bolão, então é uma maravilha. E eles são entusiastas Exatamente, mesmo. é uma maravilha. Os filhos, né? Todo mundo joga, aqui em Friburgo, a gente tem algumas pessoas muito bem intencionadas, como Jane Airão, como Josane, como Margarete. A gente tem pessoas muito bem intencionadas. Eu acho que falta a Friburgo dar visibilidade a essas pessoas. Exato. Para a gente poder crescer, entendeu? Mas em Friburgo a gente tem pessoas muito boas, muito bem qualificadas para isso. Tem as pessoas que têm aquele interesse de crescer, né? De ajudar o progresso da cidade. Exatamente. Tem isso. As pessoas aqui... Olha, estão me avisando que nosso horário terminou também. Você ligou na tomada e foi embora. Aí você pode despedir aí. Mas é um prazer algum recado você pode dar? É um prazer sempre estar aqui, né, no seu programa. Acho que a gente dialoga aqui sobre tudo com a sociedade friburguense. E poder cada dia mais ser escutado e de repente ter um apelo aos empresários, aos jovens de Nova Friburgo, até pelo meu projeto, e também esse chamamento aos jovens da cidade. Então é sempre uma honra estar ao seu lado. A gente já teve junto em alguns programas aqui que eu já vim participar, e para mim é um prazer, é uma honra enorme. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, que é o que nos move, né, a estar aqui. Exato. E muito obrigado à população friburguense, a você que está assistindo de fora também. Muito obrigado a todos e a você, logicamente. Eu também te agradeço. Você tem 1000 coisas para fazer. Você tem que estar toda hora olhando a agenda. Pois é, terrível. Caio, muito obrigada e sucesso. Eu que agradeço. Mesmo, sucesso. Vai sempre em frente, que isso é bom, você é jovem, a vida está para vocês, jovens, e vai em frente. E você bem intencionado, Deus gosta dessas pessoas assim, Amém. Entendeu? E eu sei que você gosta e você é muito dedicado, tá bom? Se Deus quiser vai dar certo, já está dando. E até uma próxima, se Deus quiser. Quando tiver uma novidade, você, Marli, quero ir aí, tá bom? Pode deixar, é um prazer. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, com um novo convidado, tá bom? Um beijo, tchau.
um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.